Agricultura, Dia Nacional, hoje uma comemoração importante. Estamos aqui com o Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja MS, parceira aqui do Canal do Boi, para falar a respeito desse dia e também, claro, do andamento do plantio da soja. Cristiano, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês, estarmos falando aí da nossa agricultura, do nosso estado, do nosso país. Bom, vamos começar falando justamente disso, né, Cristiano? Dia Nacional da Agricultura, uma data de orgulho para o nosso país. Como que a ProSoja enxerga de uma maneira macro a agricultura nacional? De fato, a agricultura ela tem uma relevância muito importante para o nosso país. Com uma baixa utilização do espaço territorial do Brasil, nós conseguimos trazer excelentes números para o nosso país, com números assim expressivos, tanto de emprego, geração de renda, geração de impostos, enfim, a agricultura, nós sempre gostamos de falar que é a forma de criar um novo recurso natural, né? Quando a gente fala o sistema financeiro, ele pega o dinheiro daqui e passa para lá. O comércio, ele compra um produto e passa para frente. A agricultura, a gente planta e aquilo gera do chão um novo, a partir de uma semente, por exemplo, ele gera um pé que tem vários grãos e ele multiplica os recursos naturais, multiplica o alimento e gera um novo recurso para um país como o nosso, como o Brasil, que é um país agrícola. Então, de uma importância muito grande. E envolve toda uma cadeia produtiva, né? Não só ali no campo, mas ela passa por diversas etapas, né? Envolve muita gente. De fato, envolve muita gente, desde o setor, vamos dizer assim, de pesquisa, transporte, a mão de obra que está ali trabalhando no dia a dia, máquinas, é um fator muito importante no Brasil, para o PIB, para a relação de negócios do Brasil, é extremamente importante, para a balança comercial, quer dizer, envolve os municípios onde a agricultura ela é bem estabelecida. Pegamos o exemplo do Mato Grosso do Sul, os municípios que têm o maior índice de desenvolvimento humano são aqueles em que a agricultura ela é mais expressiva. Então, ela traz aí realmente, de fato, bons números. Um número importante para o Mato Grosso do Sul, dando um dado do Mato Grosso do Sul, nós, na agricultura, soja, milho, vamos pegar apenas soja e milho, utiliza menos de 10% do território total utilizado para a produção do nosso estado. Mas esses menos de 10% representa 46% de todo o valor de produção que o estado produz. Então, vemos que ela é muito dinâmica, ela é extremamente bem tecnológica hoje no Brasil. O Brasil implanta, os produtores rurais do Brasil implantam uma agricultura de primeiro mundo. Cristiano, uma coisa que chama a atenção é que no interior do Brasil a gente pode pegar diversos estados e municípios que foram desenvolvidos exatamente por conta do avanço das fronteiras agrícolas, da agricultura e que deu a sustentação econômica e social para esse desempenho. Você falava a respeito desse índice de desenvolvimento humano, né, que passa também pelo econômico. Tem uma coisa que os jornalistas, né, sempre que nós vamos nos municípios, sempre identificamos, nós percebemos o seguinte: isso também promove, de certo modo, uma divisão de renda. Você emprega muito mais, você consegue distribuir renda também para a população desses municípios, nesses estados. Tá? Isso hoje dá para se falar que isso é científico, que está acontecendo mesmo no país? Sem sombra de dúvida. Um dado muito importante é que a agricultura, ela traz, conforme mais avança a agricultura, a tecnologia, a produção, a quantidade produzida, a gente reduz o preço, o custo do alimento. Se a gente reduzindo o custo do alimento, nós estamos trazendo um fator social importante que dá acesso para aquela pessoa de menor renda, mas que dá acesso ao alimento, mas que também possibilita essa pessoa de menor renda comprar outros bens de consumo, que não só o alimento. Pegando em números, a cesta básica há 30 anos atrás era algo em torno de, se fosse valorizar hoje, nos valores de hoje, era algo em torno de R$700. E hoje, com todo esse avanço na produção agrícola que nós tivemos,
diminuição dos preços dos produtos, ela veio para R$ 430, R$ 440 reais. Um frango, pegar o frango, que é um exemplo muito claro nesse sentido, que vem, é claro, hoje o sistema de produção do frango, ele se dá por conta da produção de soja e milho que nós temos bem expressiva. Então, a base de alimentação do frango é essa, e a redução do custo, o aumento do volume de oferta de soja e milho, fez com que reduzisse o custo da produção do frango, que na década de 70 seria, nos valores de hoje em reais, seria R$ 30 hoje do quilo, e hoje a gente tem aí o quilo do frango a menos de R$ 5. Então, tudo isso vem por conta do avanço tecnológico, por conta do avanço na produção, avanço na qualidade dos nossos produtores, enfim, isso traz a inserção, a divisão de renda, traz como a inclusão social no campo, na cidade, e não só nas cidades do interior, isso se transmite aos grandes centros. Cristiano, hoje a grande barreira, ou as próximas barreiras a serem vencidas, a gente falava antes da entrevista começar a respeito de como a população vê o agronegócio, como vê os setores do agronegócio. A questão do marketing e principalmente do entendimento da população sobre a importância desse setor para o país, para a sua matriz econômica, esse é o grande desafio hoje para o setor, no seu entendimento? A gente tem, esse é um desafio muito grande, sem sombra de dúvida do setor, nós mostrarmos para o nosso país, para o Brasil, o que é esse setor, o que é a agropecuária. É uma atividade de primeiro mundo, que investe em tecnologias de primeiro mundo, e eu sempre gosto de dizer, quando a gente está trabalhando com um público universitário, ou seja, com um público um pouco diferente do nosso público, do agro, fazer um desafio, né? Me digam qual outro setor da economia brasileira que tem tecnologia de primeiro mundo como a agropecuária tem. Nós investimos em tecnologia de primeiro mundo. As nossas produtividades, a nossa produção, os nossos bens, as nossas máquinas, enfim, o que nós utilizamos para produzir, tem a tecnologia dos Estados Unidos, da Europa, dos países de primeiro mundo. Então, nós desenvolvemos, e mais ainda, a nossa tecnologia para preservação ambiental, nossa tecnologia de produção, vamos dizer assim, pensando numa agricultura sustentável, ambientalmente falando e socialmente falando, nós estamos muito avançados no Brasil. É referência mundial. Nós somos referência mundial. Nem o maior preservador do meio ambiente no Brasil é o produtor rural. É quem detém nós detemos dentro das nossas propriedades as maiores reservas ambientais do Brasil. Então, nós produzimos de uma forma responsável na parte ambiental, de uma forma responsável na parte social, e conseguimos implantar com tudo isso uma tecnologia de primeiro mundo, onde nós, com relação à produtividade, produzimos aí similar ou até mais do que o próprio Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo e que tem todos os recursos disponíveis. Então, o produtor rural brasileiro, ele realmente ele foi muito responsável ao longo dos anos, ele foi um empreendedor de fato, ele acreditou no Brasil e acredita no Brasil, e é por isso que nós temos os resultados tão positivos da agricultura. Bom, vamos partir então para o outro assunto, né, que é a nova safra do Brasil 17/18, lançada aí Brasil afora, e a gente tem visto um atraso em boa parte do país no plantio da nova safra de soja, né? Ainda falta chuva regular em boa parte do Brasil. Como que está isso em Mato Grosso do Sul? Bem, no Mato Grosso do Sul é não diferente do resto do Brasil. O clima ele está aí trazendo algumas dificuldades para o avanço do plantio da soja, né? Vamos falar nesse plantio da soja agora dessa safra. Principalmente, se a gente for falar do Paraná para baixo, se estabilizou, normalizou, pegando o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Mapitobá, também está com dificuldades de chuva, muitas chuvas isoladas, conversando aí com produtores dessas diversas regiões, chuvas isoladas, a quantidade de umidade no solo ainda muito difícil. Pegando um pouco mais dados do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul a gente tem 44% da área está plantada.
44% da área plantada na região sul, que é a principal região produtora do nosso estado. No estado inteiro, nós temos 33% da área plantada. No ano passado, nós tínhamos 36%. Então, não é tão menor, vamos dizer assim, o avanço do plantio no nosso estado. Porém, muitas áreas com baixas umidades, um risco aí, o produtor acabou entrando num risco um pouquinho grande, plantando com pouca umidade no solo, e nós precisamos muito de chuvas mais parelhas, que nós falamos, né? Chuvas mais gerais, porque esse avanço ele acabou acontecendo com chuvas pontuais, não é aquela chuva que realmente traz a umidade, uma condição mais ideal para o plantio. E no Mato Grosso do Sul, a gente vê aí as principais regiões produtoras têm aí áreas de 20 a 30 dias sem chuvas. Então, é uma condição um pouquinho complexa a que nós estamos vivendo. Sem dúvida, traz preocupação, né, Cristiano? Sem sombra de dúvida, traz preocupação. Mas quando a gente vê o avanço do plantio, ele está dentro da normalidade. 44% na região sul, 11% na região centro e 13% na região norte. A região norte é a única que está uma área plantada maior do que a do ano passado. O ano passado, no mesmo período, a gente tinha apenas 9%. Isso se dá principalmente à região de Chapadão do Sul e Costa Rica, que avançou um pouco mais o plantio dentro de um calendário aí um pouco diferenciado para esse ano, mas que também está com baixos índices de umidade no solo. A gente tem a expectativa aí nos próximos dias, as previsões mostram para nós produtores que vai dar uma normalizada nas chuvas. A esperança, vamos dizer, é que realmente isso ocorra. Caso contrário, nós vamos ver aí casos de replantio ou casos de mau desenvolvimento da cultura para esse ano. Não podemos dizer ainda em redução de produção, em redução de produtividade. Algo como aconteceu na 15/16, por exemplo. Não podemos dizer ainda, não seria correto ainda a gente dizer, porque precisa avançar um pouquinho mais a situação climática. Ou ela vai permanecer do jeito que está, com chuvas esparsas, aí se complica, ou ela vai se normalizar. Então, se ela se normalizar, se as chuvas se normalizarem, quer dizer, regulariza todas essas dificuldades que nós temos. Estresse inicial, né? Isso, e daí normaliza o andamento. Então, os números que vocês divulgaram no evento em Ponta Porã, há cerca de um mês atrás, eles se mantêm ainda, se né? mantém. Expectativa de produtividade em 54 sacas, por enquanto. Produção de 8.359, produção total, uma redução de 2% com relação ao ano passado, e a área ela aumentando em 1,8%, chegando a 2.580.000 hectares. Tá certo, grande produção no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, se ainda não há esses efetivos que possam influenciar, né, a produção no campo, tem muito produtor que entra em contato e coloca a seguinte posição, que nós estamos tendo um nível de desenvolvimento de plantio no Mato Grosso do Sul muito parecido com o do ano passado, mas os níveis pluviométricos, ou a chamada caixa d'água do solo, está trazendo preocupação. Isso ainda não é uma situação que ameaça, em resumo, Cristiano, a produção sul-mato-grossense. Em resumo, podemos dizer o seguinte, as previsões que nós temos para o próximo final de semana, se elas se confirmarem, estabiliza. Se elas não se confirmarem, aí a gente tem que rever novamente todos esses dados, esses números, temos que refazer os levantamentos e entender um pouquinho melhor o que pode acontecer. Eu sempre costumo dizer que a agricultura ela é uma indústria ao céu aberto e os números eles são muito dinâmicos. Hoje, a situação de hoje pode ser muito diferente da situação da próxima semana, justamente porque o clima ele interfere de forma significativa no andamento desde antes do plantio, desde o pré-plantio até a finalização da colheita, porque o clima ele pode afetar em toda a fase do desenvolvimento da cultura. Ainda hoje nessa edição a gente tem a previsão do tempo para a região centro-oeste do país e também para as demais áreas produtoras de soja. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o outro lado, né, da safra, que é a porteira fora. Já existe comercialização antecipada acontecendo? Como que está a relação do dólar esse ano para o produtor? A comercialização antecipada ela está um pouco menor do que o ano passado e menor do que a média histórica nossa aqui no Mato Grosso do Sul. Isso se dá principalmente por conta da redução que nós tivemos nos dois fatores que formalizam o preço do soja, né? Chicago reduziu
e câmbio também reduziu. O Chicago deu uma recuperada agora esses dias, mas ainda não a recuperação que teve ainda não refletiu aí nos preços praticados nas regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente para contrato futuro. E o câmbio ele reduziu bastante. O câmbio ele é muito significativo na formação de preço. Então a gente tem aí essa preocupação, justamente que pouco comercializado, uma safra um pouco complicada e pouco comercializada. É claro que tudo isso pode mudar ao longo do desenvolvimento, mas é sempre bom, a gente sempre passa a mensagem que é sempre bom o produtor ir se protegendo aí nos preços e se protegendo com essas comercializações antecipadas. Tá certo, Cristiano. Nós agradecemos a sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês.